Meus irmãos, há quanto tempo você tem contato com o Evangelho? Quem aqui há mais de 10 anos levanta a mão? Você conhece a Bíblia, frequenta mais de 10 anos? Quem aqui de mais de 5 anos? Tem gente aqui que há 1 ano então. Essa pergunta minha tem a ver com o texto, vocês entenderam? Eu não sei se vocês, aqueles que já são pais, nós já entendemos como a criança, ela mama até 6 meses, né? Depois dos 6 meses você começa a dar papinha. É assim, né, Luciano? Foi? Porque o leite só não é suficiente para a criança se desenvolver. E foi interessante que eu vi até na roça esse final de semana que os bezerros são assim também. Com 2, 3 meses, se eu não me engano, tem que dar ração, né? Se você quer que ele desenvolva mesmo. É isso mesmo, Rafael? Por quê? Chega um momento que só o leite não é suficiente, né, para a nutrição. Então, se ele não desenvolve, ele vai ficando o quê? Desnutrido. E esse texto aqui está falando, irmãos, nós vemos até uma simetria na palavra de Deus, que um dia todos nós fomos crianças na fé, ou ainda somos. Fomos ou ainda somos. E maturidade cristã, ela não tem a ver com quanto tempo a gente frequenta a igreja, não. Tem uma certa relação, mas não necessariamente. E nem tem a ver com a sua idade. Por exemplo, Jesus falou por um homem chamado Nicodemos, que já era um homem velho, e Jesus mandou ele nascer de novo. Ou seja, mesmo velho, ele ia ter que nascer de novo. Ou seja, ele ia ter que nascer na fé. E a gente vê na Bíblia a igreja de Éfeso, que era pastoreada por um jovem de menos de 20 anos, chamado Timóteo. Então a maturidade cristã, ela não tem a ver com quantos anos você frequenta a igreja, nem com a sua idade. Pode ter um jovem maduro na fé, mas pode ter também uma pessoa que já frequenta a igreja há 20, 30 anos, criança na fé. E hoje o que Deus tem para nos dizer aqui, irmãos, é que nós devemos nos tornar adultos, maduros na fé, pelo conhecimento e prática dos ensinos de Jesus. Repito, nós devemos amadurecer, nos tornar adultos, pelo conhecimento e prática cristã, porque Deus não quer que ninguém fique criança a vida inteira. Embora Jesus disse que nossa fé tem que ser como a da criança, mas falando da pureza, da confiança da criança, mas Ele nos chama a crescer a maturidade cristã. E meus irmãos, a gente vê toda a Bíblia essa simetria, como eu falei. Por exemplo, o apóstolo Pedro disse que nós devemos ser como recém-nascidos que desejam leite espiritual. Gente, menino quando está com fome, na idade de 1 ano para baixo, ele só chora. E ele chora até sua cabeça doer, porque ele quer mamar. Olha que interessante a palavra de Deus. Jesus fala que tem que nascer de novo e se tornar uma criança na fé, mesmo sendo velho. O apóstolo Pedro fala que quem nasceu de novo deseja a palavra de Deus, deseja o leitinho como uma criança que chora. Mas aqui o autor de Hebreus vai nos dizer que nós não podemos ficar só no leitinho, porque senão fica desnutrido, senão você passa do tempo. Veja, por exemplo, no versículo 11, irmãos. Aqui o autor, ele está falando, o capítulo 5 todo, para vocês entenderem, ele fala sobre Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabe o que é isso? Jesus é o sumo sacerdote da igreja segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, porque talvez esse assunto também é difícil para você. Porque é isso que Paulo, eu acho que é Paulo, tá? Mas a Bíblia não deixa claro quem é. Por isso que o autor de Hebreus fala, olha, no versículo 11, eu tenho umas coisas difíceis para explicar para vocês. Ou seja, ele queria aprofundar no assunto, porque o livro de Hebreus, eles dizem que é um sermão escrito. Uma coisa se eu fosse pregar Ruth, como a gente pregou sequencialmente, e fosse escrever o sermão. Então Hebreus é um sermão escrito. Então é que ele está falando, gente, eu queria aprofundar no assunto com vocês, mas não dá, porque vocês são tardios em ouvir. O versículo 11 está falando isso. Tardios seria mais ou menos o que vocês estão atrasados.
Na minha época, hoje em dia não. Às vezes tinha um menino que repetia muito de ano, porque hoje não repete mais, né? Hoje tem que passar um menino mesmo tendo nota, né? Mas antes não, às vezes a gente estava ali com 12 anos, quinta série. Tem muito tempo, tá, gente? Então não lembro direito. E às vezes tinha um menino, um molecão lá de 16 anos na sala. Por quê? Ele foi repetindo de ano. E era uma vergonha, porque daquele tamanho no meio dos meninos de 12, 10 anos. Mas é isso que ele fala aqui: olha, eu tenho coisas mais profundas para dizer para vocês. Tem mais coisas de Deus para vocês. Mas vocês estão atrasados. É difícil explicar, vocês não vão entender. Meus irmãos, e ele vai falar inclusive no 12, olha o 12: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o que está falando para eles. Olha, pelo tempo que vocês já estão ouvindo a palavra de Deus, pelo tempo que vocês já estão na igreja, já era para vocês estar ensinando. E eu não posso aprofundar com vocês, porque vocês não vão conseguir. É a mesma coisa, irmãos, eu pegar o Noah ali com 6 meses e tentar dar uma picanha para ele. O que vai acontecer? Engasga. Ele não aguenta. Então, às vezes, nós não aguentamos a profundidade da palavra de Deus, porque já era o tempo da gente estar ensinando. Talvez você está há 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, e ainda você está tendo que tomar o leitinho, porque você foi repetindo de ano. Repetindo de ano, mais ou menos assim. Você não foi praticando aquilo que você foi aprendendo. Você não foi passando para outros. E daí ele tinha isso e fala para eles: vocês ainda necessitam dos princípios elementares. Vocês precisam ainda do leite. Irmãos, eu vendo esse texto, eu fico pensando o quanto que Deus tem para nós, para a gente desfrutar dele. Como nós cantamos aqui, quão inescrutáveis são os seus juízos, seus caminhos. Imagina a profundidade de Deus, o que Ele tem para compartilhar conosco, mas Ele, por amor de nós, Ele não pode compartilhar conosco, porque nós não vamos aguentar. Imagina, irmãos, que nós não estamos preparados para receber bênçãos de Deus. Deus tem algo para nos dar, uma profundidade no seu serviço, na sua palavra, mas Ele, por amor, Ele não manda para nós. Eu até usei uma analogia assim: seria como você tem o dinheiro para comprar um carro para o seu filho, ele completou 18 anos, você tem o dinheiro, você quer abençoar ele, mas você não pode, porque ele bebe, ele não tem condições de dirigir, ele não tem responsabilidade, ele não aguenta ter uma chave do carro na mão. Então o pai tem condições, mas não abençoa. Por quê? Porque ele ama, ele não quer que o filho se perca mais ali. Então a mesma coisa nós, às vezes nós não recebemos grandes coisas de Deus, porque nós não suportamos, porque a gente talvez ainda está precisando do leitinho. Mas pelo tempo decorrido, irmãos, aqui ele está falando já era para a gente ser mestre. Não estou falando para todos. Talvez você fale: não, Gabriel, eu já sou um adulto. Mas, irmãos, nós não queremos às vezes também nos envolver mais, porque ser criança é bom. Kaique não preocupa com as contas agora do início do mês. Quem preocupa sou eu. Crianças não pagam contas. Crianças não assumem responsabilidades. Crianças não pagam o preço. Porque a vida de criança é só brincar. Então, às vezes, nós não queremos aprofundar, porque nós não queremos as responsabilidades de um adulto na fé. Estão entendendo? Porque ser adulto na fé envolve contas a pagar, entre aspas. Envolve responsabilidades a tomar. Então, ser criança é bom, no sentido de eu não me envolvo. Eu fico só com o lado bom. Então acaba, irmãos, que nós queremos viver assim, nos preocupando só com o nosso próprio umbigo.
Eu até lembrei do seu fulano, que era para casar com Ruth, lembra? Ele não quis assumir uma responsabilidade, porque ele tinha que tomar uma posição, ele tinha que casar com Ruth. Porque ao momento que ele assumisse aquela responsabilidade, ele tinha que agir igual homem. Então ele prefere pensar só em si mesmo. Daí que tem que ter um homem na história para assumir as coisas, que é o Boaz. Se a gente continua como criança, pode ter certeza que tem um adulto fazendo a nossa parte. Entenderam? Se a gente continua não pagando as contas, não assumindo responsabilidades, vai ter um adulto que vai ter que fazer. Irmãos, e pensando tudo nisso, eu fiquei pensando, por que nós não recebemos um avivamento de Deus? Você sabe o que é um avivamento? O avivamento é a igreja se quebrantar, é as pessoas se arrependerem de seus pecados, é gente entrando ali e pedindo oração. Avivamento é um mover de Deus em massa. Avivamento é essas pessoas que nós evangelizamos todo domingo, ou toda semana, nós evangelizamos, irmãos. E as pessoas não vêm. Eu estava questionando Deus, conversando com a Sharon, tem alguma coisa errada comigo? Daí eu comecei a falar, será que o Espírito Santo agia em atos diferentes agora? E comecei a questionar o Espírito Santo, a Sharon, cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo, olha o que você está falando aí. Eu falei, é mesmo, deixa eu falar mais com cuidado aqui. Daí eu fui orando, por que nós não recebemos um avivamento? Porque essas pessoas que nós evangelizamos não vêm, que são muitas. Nessa sexta-feira nós fomos parar lá no Cerâmica, evangelizando as pessoas. Hoje aqui, graças a Deus, veio alguns irmãos, nós evangelizamos muita gente. E não é só de entregar um folheto e ir embora, não. A gente senta, explica o evangelho, convida para a igreja, deixa o folheto. E o povo não vem. Por quê, irmãos? Sabe o que Deus falou comigo? Nós não estamos preparados para um avivamento. Porque se vem pessoas, precisa de outras pessoas para cuidar dessas pessoas. Precisa de algum mestre para ensiná-las. Imagina se entra aqui 30 pessoas numa vez. Eu não dou conta de cuidar delas sozinho. E são dois motivos que alguém fica na igreja. O primeiro é pela palavra de Deus. O segundo é se ela encontra conforto e amizade na igreja, sabia? São dois motivos. Então você estaria disposto a ser amigo de alguém, a ajudar alguém a caminhar na fé, a ensinar alguma coisa para alguém? Você estaria disposto a abraçar alguém que viesse? Porque talvez Deus está segurando esse avivamento da igreja, porque nós ainda não suportamos ele. Ele tem o carro zero para nos dar, mas nós não temos condições de dirigir ainda. Irmãos, eu vi um avivamento estudando história da igreja, que é uma das matérias desse semestre que eu estou estudando. Eu postei, não sei se alguém viu, começou uma reunião de oração em Nova York com 6 pessoas. Em 6 meses tinha 10 mil pessoas orando em toda Nova York. Teve um avivamento que converteu cerca de 1 milhão de pessoas em 3 anos. Você pode imaginar o que é isso? 1 milhão de pessoas se convertendo em 3 anos, com uma reunião de oração diária que tinha 6 pessoas. E ficaram 6 pessoas durante alguns meses, porque 6 pessoas começaram a orar. Que maravilha! Glória a Deus! O apóstolo Pedro pregava uma mensagem para converter 3 mil pessoas. Hoje a gente prega 3 mil mensagens para converter uma pessoa. Mas vocês lembram como que eles estavam dispostos a viver? Eles vendiam as suas propriedades e davam na mão dos apóstolos para dividir entre as pessoas que chegavam na igreja. O Deus é o mesmo, irmãos. Quase que eu peco contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que converte os pecadores. Mas nós temos que aguentar a pressão. E para aguentar a pressão, precisa de adulto. Não tem como a gente dar responsabilidade para essas crianças que estão aqui, gente. A responsabilidade. Então Deus segura o avivamento por amor a nós. Senão, se Ele der um churrasco para nós engole e morre. Então talvez esse escrito era muito atual para nós hoje.
Então ele vem aqui, irmãos, e parece que nós vamos vivendo, fingindo que está tudo bem, entrando, saindo, mas não está tudo bem. Irmãos, nós temos que acreditar no que a Bíblia diz. Às vezes os nossos pais, os nossos filhos estão caminhando perdidos para o inferno. Não está tudo bem. As pessoas estão precisando de Cristo. Nós precisamos de uma profundidade de Deus. Como nós cantamos esse ousado amor de Deus. É um desperdício Deus ter a sua intimidade, a sua profundidade bíblica para nos dar, e Ele não pode nos dar porque a gente não aguenta. Me intriga, você não fica aí no seu mexido aí não? Deus tem coisas para nos revelar na sua palavra, mas a gente não entende porque a gente não tem condição de entender. Mas daí, irmãos, agora ele vai falar dos adultos também. Quero mostrar para vocês o versículo 14. O versículo 14 ele fala que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vocês viram aí qual a diferença da criança e do adulto? Versículo 14. O versículo 14 diz que o adulto são aqueles que desenvolveram as suas faculdades pela prática. Essa é a diferença, que vai deixar de alguém ser criança para ser maduro na fé, a prática. E veja que Jesus também falou isso. Veja que o outro apóstolo falou isso, Tiago. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Tiago disse: não seja apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Então não tem muito segredo, irmãos. Como que eu me desenvolvo na fé? Eu ouço o Evangelho, eu ouço a palavra, eu estudo a palavra e coloco em prática. É isso que define um do outro. Nós temos que colocar em prática, quando ouvimos a palavra, rápido. Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma semeadura que a gente, se não praticar, essa semente se perde. Entenderam? Por exemplo, domingo passado, vocês lembram o que vocês ouviram? Talvez, mas de domingo retrasado não. Então, se eu não coloco em prática logo na próxima semana aquela palavra que eu recebi, ela se perde, essa semente vai embora. E é um desperdício, porque essa é a semeadura da semana. Então, por exemplo, a semana passada, Deus nos disse aqui que nós temos que voltar para o Senhor logo. Então, se você estava de alguma maneira afastado do Senhor, você tinha que ter voltado essa semana que passou. Também nós ouvimos na semana passada que nós fazemos os nossos planos para Deus nos receber, mas Ele nos surpreende, o plano dele é outro, lembram? Ou seja, então se você estava fazendo algum plano para tentar no seu braço manipular Deus, você tinha que ter deixado isso fora e receber o amor dele pela graça. É isso que eu lembro. Tem mais coisa. Então, irmãos, nós temos que logo colocar em prática a palavra, porque senão, veja o versículo 14, que quem coloca em prática é uma pessoa adulta na fé, ela sabe discernir as coisas entre o bem e o mal. Sabem discernir, né? As nossas perguntas, elas vão ficando mais profundas. Nós vamos começando a ler a Bíblia entendendo. A gente sabe discernir o que é Bíblia, o que é vento de doutrina. A gente sabe discernir comportamentos. Você não precisa ligar para mim e falar: Gabriel, pode fazer isso? Não, você já tem maturidade cristã para discernir aonde você pode ir, como você se portar nos lugares. Você sabe coisas básicas da vida. Igual teve uma pessoa que falou para mim, eu achei engraçado. Falou assim: Gabriel, eu gosto demais da presbiteriana e eu gosto demais da universal também. Eu falei assim, é muito diferente. A proposta é outra, a mensagem é outra. Ainda não sabe discernir. Então, irmãos, nós temos que colocar em prática logo. Eu lembro uma história que um pastor, ele começou a pregar, daí na outra semana ele pregou o mesmo texto, e o povo respeitava muito a autoridade desse pastor. Na terceira semana ele pregou o quê?
o mesmo texto. Daí ele chegou na quarta semana, que ele pregou o mesmo texto. Daí algum irmão no final do culto teve coragem de falar com ele: pastor, você não tem outra mensagem não? Você vive para pregar a palavra, é o seu trabalho, você não preparou o sermão não? Ele fala: eu preparo, mas vocês ainda não colocaram em prática o que eu estou pregando desde o mês passado. Eu falei: olha só, ele ficou 4 semanas repetindo o mesmo sermão, para até mudar. Então, irmãos, porque se a gente não coloca em prática logo, como fala aqui que o adulto faz, a gente perde a palavra. E daí, como eu disse, vai passando ano após ano e nós vamos vivendo os mesmos problemas. A nossa vida não progride, né? A gente pensa assim: nossa, mas eu tenho esse problema já há 20 anos. Meu casamento tem esse mesmo problema há 20 anos. Os irmãos dão esse problema na igreja há 20 anos, porque não vão colocando em prática e não vão progredindo. Eu até brinquei, os nossos problemas têm que mudar, irmãos. A gente briga hoje por uma coisa, daí daqui a um ano tem que arrumar outras brigas, para Deus ir nos curando e nos tratando o nosso caráter em coisas diferentes. As coisas que nós brigamos ano passado fica para trás, já acabou, irmãos. Você me perdoa, eu te perdoo e vamos embora para frente. Vamos arrumar outros problemas. Nós não podemos ficar empacados na mesma coisa, entra ano, sai ano. Ouve a palavra, mas não tem prática, então não desenvolve. Daí fica lá um meninão de 10 anos, não sei se você já viu, mamando no peito da mãe. Esquisito, não é? Já viu um menino de 10 anos mamando no peito da mãe? Porque passou do prazo. Com 2 anos, 2 anos, não lembro, achei, tem que desmamar o menino. 1 ano. Logo você tem que desmamar o menino, porque fica estranho. Menino grande lá no peito da mãe, ele precisa agora de carne. Assim é o cristão. O cristão não pode ficar entra ano, sai ano, leitinho, leitinho, leitinho. Fica desnutrido, não dá fruto. E daí o escritor bíblico fala que quer explicar coisas mais profundas para eles, mas não pode. Meus irmãos, então você quer crescer para a glória de Deus? Amém? Você quer crescer mesmo? Vamos começar pelo leitinho, então. Olha o que é básico, irmãos, capítulo 6. Diz que básico, o leite espiritual é que deixemos, a base do arrependimento de obras mortas é a fé em Deus. Então, básico é você se arrependeu dos seus pecados e creu em Deus. Creu em Deus é crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, certo? Crer na palavra de Deus e você se arrepender dos seus pecados. Isso é o básico. Depois, no versículo 2 do 6, ele fala o que acompanha esse básico, que é o batismo. Você deve se batizar, ok? Isso é o leitinho. E daí ele fala dessas imposição de mãos. Imposição de mãos tem 3 quesitos, que é imposição de mãos para oração com enfermos, imposição de mãos para batismo, e imposição de mãos para colocar oficiais na igreja, certo? Diáconos, presbíteros, missionários. Você já viu que eles recebem oração com imposição de mãos? Porque a Bíblia fala para fazer assim. E daí ele vem falar depois que é a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, você já sabe isso? Você já sabe o leitinho, irmãos? Você já sabe que um dia todo mundo vai ressuscitar e Deus vai julgar todos vivos. Quem está em Cristo, ovelhas de Jesus, lado direito. Sem Cristo, cabritos, lado esquerdo. Isso é básico, não é? Você já praticou isso? Já tomou o leitinho? Então agora, irmãos, olha o que ele fala, para a gente deixar isso de lado no versículo 6, para a gente deixar isso de lado, para que nós possamos agora deixar-nos levar para o que é perfeito, porque ele fala, eu não posso mais lançar de novo essa base,
Vocês já têm tempo, já eu não posso ficar colocando coisas básicas. Vocês já deviam estar fazendo isso. Então, irmãos, nós devemos avançar. Nós devemos fazer o básico logo. Nós devemos ouvir a palavra aqui toda semana e colocar em prática durante a semana, para que nós não perdamos a palavra, praticantes da palavra. Porque tem muito churrasco para Deus dar para a gente. Irmãos, nós podemos aprofundar aqui tanto. Nós podemos falar de predestinação, cosmovisão bíblica. Tem gente que não pode nem falar de predestinação, porque fala que Deus é injusto. Nós podemos falar aqui dos 3 ofícios de Cristo. Nós podemos falar aqui por que Jesus é sacerdote eterno e universal, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós podemos aprofundar muito mais, irmãos. Mas lembre-se, não só no conhecimento. Porque maturidade cristã não está de acordo com o que você conhece da Bíblia. Maturidade cristã é se você pratica o que você aprende. Você pode conhecer os versículos todos, mas se você não pratica, você ainda é imaturo na fé. Tem que colocar de novo as bases do arrependimento, batismo, posição de mãos. Então, irmãos, vamos colocar isso de lado, vamos avançar. Nós estamos pelejando aqui, já falamos o ano passado muito sobre perdão. O ano passado falamos muito aqui sobre comunhão. Falamos, o que mais? Sobre evangelização. Falamos sobre você se dispor para a obra de Deus. Então já era para a gente avançar. Já era para a gente estar mais ou menos pronto para receber aquilo que Deus quer fazer nessa cidade através dessa igreja. Porque se a gente não desenvolver, irmãos, é uma desonra para o Evangelho. É feio, é uma desonra a gente não desenvolver a nossa espiritualidade. É uma desonra a Jesus a gente estar há 10, 15 anos ouvindo a palavra de Deus e não ainda ter condições de ensinar outras pessoas. Nós devemos evoluir. Imagina o que Deus tem para nos revelar e nos usar. Você pode imaginar isso? Deus quer nos usar, mas Ele ainda não pode nos usar. Se você, irmãos, não está progredindo, você está desperdiçando a sua vida, se você não quer crescer. Se você não quer passar de ano, como eu disse, você está desperdiçando a sua vida. E não faça isso com a sua vida, porque você só tem uma. Você só tem uma vida para viver para a glória de Deus. Depois é a eternidade. E na eternidade não precisa de obra de Deus, porque ela já está tudo consumado. O momento de nos doar para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido é agora. Você só tem uma vida para isso. E é curta. É muito curta. Então não crescer, não praticar aquilo que nós aprendemos é uma desonra ao Evangelho. Mas a boa notícia hoje é que o mestre tem paciência com os alunos atrasados. A Bíblia fala que ele é manso e humilde de coração. Quando Jesus chama, vinde a mim, aprendei de mim, ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração. O mestre tem paciência com os alunos atrasados, graças a Deus, né? Mas imagina o coração do pai. Nós como pais conseguimos imaginar isso. Imagina se o Kaique, que vai fazer 7 anos, ainda não andasse. Como estaria o meu coração? Como estaria? Aflito, orando, buscando todos os médicos possíveis. Agora imagina o Deus, irmãos, que é o Pai perfeito, quando Ele olha para nós e vê que a gente ainda é uma criança, que a gente ainda não anda, que a gente ainda não vive o que a gente aprende, que a gente ainda não prega o Evangelho. Eu fico o pai olhando para nós assim, queria usar tanto meu filho, queria meu filho já dando um churrasco para ele, mas se eu der o churrasco para ele, ele vai engasgar.
vou continuar dando leitinho. Mas ele vai ficando desnutrido. E, irmãos, isso é tão sério que depois desse versículo que eu li, vai falar de pessoas que experimentaram da palavra de Deus, mas que se perderam, porque não se desenvolveram. O perigo de eu não me desenvolver é eu voltar para trás. E não é isso que Deus quer. Então, já que você disse que quer se desenvolver, você quer comer churrasco, alimento sólido, só o domingo não é suficiente. Só o domingo é leitinho. Certo? Só o domingo já está ótimo, mas ainda é pouco. Pode melhorar. Daí, se você vem na quarta-feira, já melhorou. Daí você começa já a comer uma papinha, não é verdade? Não é, Isabel? Você começa a comer uma papinha, você começa a entender mais, você começa a fazer perguntas, você começa a comer mais. Mas se você quer desenvolver mesmo, irmãos, você tem que comer essa palavra todo dia. Você tem que se relacionar com Deus todo dia. Você tem que ter o seu momento de oração. Homens casados, eu falo isso desde o ano passado. Você tem que fazer o culto familiar na sua casa. Você tem que parar com a sua família meia horinha por semana e ler a Bíblia com sua esposa e orar com a sua família, cantar um louvor. Não é difícil fazer isso, gente. Se você quiser começar a alimentar. E daí, se você quiser mais mesmo, você tem que andar com pessoas que você vê que já está mais adulta que você. Você não pode fugir de relacionamentos que vão te levar para mais perto de Jesus. Tem um pastor amigo meu que eu gostei, ele falou assim: leão anda com leão. Mas se você quer ficar gatinho, você anda com gatinho. Quem quer crescer, anda com quem quer crescer. A gente muda as nossas prioridades até de relacionamentos, quando a gente quer caminhar para frente, para a glória de Deus. Meus irmãos, então vamos crescer. Não esqueça de praticar o que você ouve. Alimente-se dessa palavra diariamente. Só domingo é pouco. Quarta-feira já começa a melhorar. E vamos caminhar, irmãos. Porque Deus é digno. Porque Ele tem muito para nos dar. E eu não quero passar a minha vida e olhar para trás e me arrepender e falar: nossa, eu podia ter feito algo mais pelo Senhor. Porque eu só tenho uma vida. Na eternidade não precisa de missão. Na eternidade não precisa estudar a Bíblia. Na eternidade não precisa de oração. Por quê? Nós já estamos com Deus eterno. O momento de fazer tudo isso é agora. E daí, se você começa a praticar, você começa a abençoar a igreja. Porque essa oração de 6 pessoas que teve esse avivamento em Nova York não pode acontecer conosco, no momento. Sabe por quê? Porque nós ainda não temos 6 pessoas para orar todo dia aqui na igreja. Não temos. Na última oração veio eu e mais um. E quem veio ficou com dó de mim. Eu falei: não fica com dó de mim não, Deus sabe. Nós ainda não temos 6 pessoas. O dia que a gente tiver, se uma cidade como Nova York foi impactada, imagina 25 mil habitantes em Abaeté. O que Deus pode fazer? Você cresce, irmãos. Deus fica feliz. O missionário fica feliz. E fica com vontade de ficar mais tempo. Para a glória de Deus. Então eu quero agora te convidar